Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde. Eu sou Bruna, âncora desse podcast, e hoje vamos falar sobre obesidade. E ainda se fala muito sobre dieta e pouco sobre saúde em relação a esse tema. Para acompanhar comigo, e quebrar alguns tabus e falar o que realmente muda quando o tratamento vai além da balança, eu recebo a doutora Tati Andreazzi, médica apaixonada por colocar a vida na vida, com especialização em endocrinologia e nutrologia, para falar então um pouquinho sobre por que a obesidade não é só comer menos e se mexer mais. Seja muito bem-vinda, doutora Tati. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar de um assunto que é extremamente importante hoje. E incentivar todo mundo a colocar a vida na vida. Exatamente. Bom, para começar, a gente sabe que a obesidade ela é uma doença muito crônica, complexa, que ainda existe tabu em relação a essa doença. E eu queria perguntar para a senhora, por que ainda tem esse preconceito, até mesmo em profissionais da saúde, em torno da obesidade? Infelizmente, até pouco tempo, as pessoas não reconheciam a obesidade como uma doença. E, na verdade, ela é uma doença crônica, multifatorial, que tem uma fisiopatogenia extremamente complexa. E é a raiz, a causa base de todas as outras doenças. Mais de 200 doenças são geradas pela obesidade. Mais de 13 tipos de cânceres. Então, a gente se permite a tratar uma hipertensão e não se permite a tratar a raiz do problema. Perfeito. E, infelizmente, a gente tem a questão... Os próprios profissionais têm um grande estudo que mostrou que os próprios pacientes acham que a culpa de ter obesidade é deles. E, quando entrevistaram profissionais de saúde, também colocavam que a culpa era do paciente. Sim. De algo comportamental. Isso, e não vendo como uma doença. Então, às vezes, eu estou com uma dor no joelho e o profissional de saúde diz, vai ali, tem que perder peso. Mas não, eu tenho que encaminhar esse paciente para tratamento da obesidade. Não simplesmente dizer para ele fazer uma dieta e exercício. Isso é desumano, porque ninguém tem obesidade ou sobrepeso por querer. Sim. A obesidade. E quando a gente fala em doença crônica, a gente tem que pensar que é uma doença que a gente vai ter que tratar para o resto da vida. Perfeito. E associar tratamento farmacológico, tratar ela com respeito, com empatia e, obviamente, junto com mudança no estilo de vida. Perfeito. E a gente vê isso muito nas redes sociais de relatos de pessoas, com sobrepeso, obesidade, que foram em consultas, bem como a senhora nos comentou, E o médico saiu de lá e falou, sua dor no joelho é porque tem que perder peso. Vá e perca peso, Como a falta de acolhimento a esse paciente, ela vai afetar até mesmo no processo de perder peso, Com certeza. O paciente, ele se isola. Então, a gente tem dados hoje que mostram que um paciente demora mais de 6 anos para chegar numa consulta para tratamento da obesidade. Nossa. E o que a gente vê, e eu vejo muito no consultório, o paciente, quando chega até mim, ele já está... assim, transbordando, já não aguenta mais. Sim. E muito, até então ele vai se excluindo da vida, começa a comprar as roupas para quase não se ver, começa a não ter mais vida social, porque abdica a qualidade de vida desse paciente, cai demais, e junto vem doenças. E vem também depressão, porque dependendo do nosso sistema inflamatório, a obesidade, a gente gera outras doenças, inclusive na saúde mental do paciente. Então, ele fica achando que a culpa é só dele. E ninguém tem essa culpa. Faz parte de a gente, principalmente profissionais de saúde, médicos, entender e acolher e tratar a obesidade como doença. Sim. E dar um segmento e ajudar as pessoas... vai mudar o desfecho de saúde do paciente. Perfeito. E aí, pensando nessa mudança de desfecho, por que é importante a gente mudar um estilo de vida e não só um padrão de dieta? Porque isso é muito comum e eu acho que isso também vem um pouco enraizado nesse tabu, é só fechar a boca. Que na segunda-feira eu começo e aí eu fecho a boca e vai dar certo. E aí o paciente não continua, porque não consegue manter aquele padrão, e aí faz o reganho e aí entra naquele ciclo infinito. Exatamente. Assim, o principal, eu sempre digo, é o básico bem feito. A gente voltar a aprender a se nutrir e atividade física. Associando esse 50% do básico bem feito, a gente associa junto o tratamento farmacológico. Porque o tratamento, às vezes, é necessário, medicamentoso, e em alguns casos específicos, a gente tem que pensar na cirurgia bariátrica. Mas o fazer dietas restritivas, isso gera uma culpa maior ainda no paciente. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quando tu muda hábitos, tu vai aprendendo a comer novamente. Eu digo, a descascar muito e desembalar quase nada. Uma alimentação abaixo de bicho, proteínas.
né? Plantas, verduras, saladas, tubérculos e frutas. Isso é uma alimentação de verdade. Voltar às panelas. Tu começa a te nutrir, não te matar 24 horas por dia pelo que tu come. Sim. E a gente começa, bom, na segunda eu vou começar, mas a nossa vida, a nossa saúde não tem feriado, Exato. não tem final de semana. Então, a constância, mudar hábitos paulatinamente, um pouquinho por vez, isso vai criando hábitos sustentáveis. E quando a gente associa exercício físico, a gente tem que puxar ferro. Você me diz assim, músculo é vida. Isso ajuda no processo de emagrecimento, porque a gente vai emagrecendo, a gente diminui o nosso metabolismo. E a gente tem que manter o nosso músculo para fazer um emagrecimento saudável. Então, tu tira aquela culpa do paciente e achar de ele ficar sempre em oscilação do peso. Então, ele começa a achar, eu não consigo, eu tenho que aceitar isso. Não, o que ele tem que ter é um suporte adequado, tratamento e, óbvio, né, mudança no estilo de vida, que é a base de tudo. Perfeito. Inclusive, essa questão da base da alimentação ser descascar menos, né? Descascar mais e desembalar menos, é uma das recomendações do nosso próprio guia alimentar, né? Que a gente tem a nossa diferenciação, né, de alimentos processados, ultraprocessados, in natura, que a gente deveria consumir mais os alimentos mais in naturas, né? E aí, eu queria perguntar para a senhora uma questão assim de... Hoje em dia, a gente tem muito nas redes sociais, as pessoas, inclusive, ganham muito em cima disso, as pessoas botando ali o cupom de tal suplemento, né? Que hoje os suplementos, eles são milagrosos para tudo e para qualquer coisa. O quanto isso, as pessoas, entendendo que isso vai ser uma salvação, vai ser pior para o processo delas de emagrecimento do que se elas realmente investirem. Porque, às vezes, elas esperam que aquilo faça a maior transformação na vida delas. Não é um suplemento e uma cápsula que vai conseguir mudar o teu metabolismo, o teu corpo, se tu não estiver já fazendo o básico bem feito. Eu sempre falo com os pacientes, a suplementação, a gente tem que ser orientada para cada paciente quando necessário, porque todas as nossas vitaminas, minerais, antioxidantes, está na nossa alimentação. Então, o descascar muito vai te dar todas as bases de nutrientes que muitas vezes a gente vai lá e compra um monte de cápsula. Só que se tu estiver te inflamando, comendo ultraprocessados, vivendo sedentário, aumento de consumo do álcool exagerado, não adianta tu botar um suplemento, ele não vai ter nem função. Ao contrário, a gente tem que mudar a nossa vida. Que a gente diz assim, o que a gente faz hoje, a gente vai construindo como a gente vai chegar amanhã. A nossa mitocôndria, não é assim, tu chegar lá com 40, 50 anos e dizer, agora eu quero ficar bem, longeva, quero ficar mais... Mas o que eu fiz com a minha mitocôndria de inflamar ela desde o início? Tudo que a gente vai fazendo, nossa vida, quando jovem, quando criança, vai melhorando a nossa saúde celular ou piorando. Então, quando a gente começa a mudar hábitos, a gente vai ter aquele risco residual do que a gente fez lá atrás. Mas melhor a gente começar a mudar. E é por isso que o corpo sempre tende a voltar com o que a gente tinha do hábito antes. Essa é a importância de a gente ir gradativamente, porque às vezes eu penso que as pessoas têm essa dificuldade de entender que é um processo gradual, que não vai ser da noite para o dia que eu vou acordar e não vou mais colocar açúcar no café. Então, né, como eu sempre falo para os pacientes, um passo de cada vez. A gente vai subindo pequenos degraus. A gente vive num ambiente obesogênico. Muitas vezes, quando as pessoas buscam, né, ter uma vida mais saudável, elas ficam sozinhas. Então, até a gente começar a curtir esse processo, tu fica num limbo. Então, tu vai mudando pequenos hábitos diariamente e, ao mesmo tempo, eu digo, a gente vai plantando sementinhas do bem. Porque a partir do momento que eu chego com uma frutinha picadinha, né, com um iogurtezinho lá, proteico, um pouquinho, eu estou ali comendo, mas tu vai incentivando outras pessoas ao redor. Então, tu vai mudando o teu ambiente, porque o ambiente, ele contamina. A gente muda até mesmo quando começa a mudar hábitos, que mostra que a gente muda até as pessoas que a gente está convivendo. E quando os pacientes começam a melhorar, eles melhoram a família inteira. Sim. Então, é pequenas coisas que a gente vai construindo esses hábitos sustentáveis e que traz leveza. Eu digo, a mudança de estilo de vida é maravilhoso. É o que vai dar leveza para o paciente, mas tem que fazer corretamente. Quando a gente faz com restrições, ou as pessoas achando que é um suplemento que vai ser milagroso, ou eu tirando todo o carbo, tudo pode na alimentação com equilíbrio. A regra é 80-20. 80% eu faço o básico bem feito. 20% a gente faz aquelas saidinhas, o que a gente gostaria de comer, diferente. Então, quer dizer que não vai ser sempre uma dieta 100% na restrição, 100% no foco, porque isso também não vai ser algo a longo prazo.
E voltando para aquela parte do exercício físico, eu acho que isso é bem importante a gente comentar, porque ainda se tem essa questão de musculação, nem todo mundo gosta, tem essa resistência, mas tem se falado muito da importância do exercício de força para o tratamento e principalmente da obesidade, né? Eu sempre digo assim, músculo é vida. Uhum. Tá? Não tem como a gente mudar qualquer doença sem mudar a nossa taxa de inflamação e aumentar a nossa quantidade de músculo. O músculo é que nos dá longevidade. Se um paciente está na UTI, a gente vê grau de mortalidade para ele sair da UTI. Quanto mais músculo ele tiver, maior o grau de sobrevivência dele. Uhum. Então, o músculo, quando a gente começa a emagrecer, a gente tem que pensar, cada quilo que a gente perde, a gente diminui o nosso metabolismo. 1 quilo, 20 metros, aumenta 100 quilocalorias de fome. Então, se eu tenho minha taxa metabólica basal, que eu posso ali comer 1.200 calorias em repouso, que eu não engordo e nem emagreço, aí eu tenho que fazer déficit calórico para emagrecer. Então, eu posso poder comer 1.000 calorias. Aí eu emagreci 5 quilos. Eu vou poder comer 900 calorias para manter aquele mesmo peso, mas eu tenho 500 calorias a mais de fome. Então, começa a ficar insustentável o processo de emagrecimento. E, principalmente, o grande desafio que é no tratamento da obesidade é manter o peso perdido. Uhum. Como a gente faz isso? Fazendo um emagrecimento saudável. Sim. Né? Mantendo o músculo. Quando eu mantenho meu músculo, eu consigo manter minha taxa metabólica basal. 1 quilo de músculo, ele consome 40, 50 calorias no dia. 1 quilo de gordura, 4, 5 calorias. Nada. É que nem eu falo assim, tem 10 quilos de gordura, é uma balinha Toffel, 40 calorias. Mas se tu tem 10 quilos de músculo, é 400, 500 calorias. É uma boa forma de convencer, né? Então, assim, tu começa a ver. Bom, aí por isso que a gente olha para aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, mas é magra e come um monte. Sim, porque tem músculo. Muito. Tem um exame que a gente faz, principalmente para atleta, que é a calorimetria indireta. Eu malho bastante tempo. Quando eu fiz a minha calorimetria direta basal estava 1.986 quilocalorias, meu metabolismo basal em repouso. Isso é alto, e considerando que eu treino, Sim. eu tenho que comer muito mais do que isso só para manter meu peso e não perder músculo. Então, claro, né, comer bem, Sim. os bichinhos, as plantas, as frutas. Mas quanto mais músculo tiver, tu vai poder ter uma alimentação e tu não precisa viver na restrição. E o Sim. músculo é a gente pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, o poder de ir e vir. Sim. Né? Tu pode continuar cuidando dos teus filhos, teus netos, poder viajar. Para a gente tomar uma água, a gente precisa de músculo. Para a gente lavar o nosso cabelo, as atividades básicas. Então, que nem os pacientes, ou tu quer alguém que pegue um copo com canudinho e te ajude a tomar água, tu quer pegar teu copo e tomar água, tu quer levantar da cama, tá teu tênis e sair, ou tu quer estar numa cama de hospital, numa casa com alguém te ajudando a levantar para tu se vestir. É essa que a gente tem que pensar. O que a gente faz hoje, a gente está fazendo Pro futuro. a nossa futuro, a nossa poupança muscular. Então, assim, e mulheres, depois dos 40 anos, a gente degrada, né? Então... É isso que eu ia perguntar, assim, a gente vê muito, é quase que um padrão de queixa das mulheres, né, pós-menopausa, é a perda de músculo e ganho de gordura em áreas completamente diferentes do que eram antes, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que começar a se preparar para a menopausa desde a nossa adolescência. A mulher começa a sentir os sintomas da perimenopausa ali 8 anos antes de entrar na menopausa. Quando a gente entra na menopausa, a gente diminui a produção de alguns hormônios que, sim, aumentam a adiposidade abdominal, a gente perde mais músculo, todo mundo, a partir dos 40 anos, vai perdendo em torno de 6% ao ano de músculo. Então, assim, a gente tem que manter esse músculo. Bom, aí eu vou ter hormônios que eu vou aumentar a minha taxa de poder ficar diabética, hipertensa, colesterol, porque meus hormônios... O hormônio estradiol da mulher, ele baixa, que é um dos grandes responsáveis por nos manter com melhor até saúde cardiometabólica. E aí a gente começa a depositar aquela gordura abdominal, aumenta. Então, se tu te preparou para entrar na menopausa, tu tem já uma grande composição muscular. Tu já tem hábitos saudáveis e sustentáveis. Aí, óbvio, né? Quando pode se fazer terapia de reposição hormonal, isso muda a vida da mulher, se não tiver contraindicação. E, às vezes, tem que associar algumas medicações se vem a sobrepeso e a obesidade. Porque hoje a mulher com 50 anos é diferente da mulher de 50 anos atrás. Ela ainda quer continuar produtiva, quer continuar se sentindo bem, quer continuar se sentindo feminina, continuar vivendo. Exatamente. E pensando nessa questão de...
a perda de peso, e aí hoje em dia a gente tem as nossas medicações que estão cada vez mais em alta, né? A gente já falou alguns outros podcasts aqui, tanto sobre a obesidade, como sobre as medicações, né? E um ponto que a gente tem visto, que tem sido batido muito, é em relação ao acompanhamento. Por quê? Ficou um pouco de fácil acesso às medicações, a certo ponto, né? Tá muito conhecido, todo mundo sabe. Todo mundo conhece alguém que tem uma receita, vai lá, compra a medicação e começa a usar sozinho. Qual que é o efeito disso num paciente que já tem uma obesidade crônica, já há anos luta contra a obesidade, começa a usar uma medicação que tá todo mundo falando que é ótimo, eu perdi 20, 40 quilos com, enfim, Ozempic, Mounjaro, e aí a pessoa começa a usar, perde, mas aí faz o reganho porque não teve acompanhamento. Então, né, as canetinhas emagrecedoras, então, o GLP-1, que é o Ozempic, o Wegovy, que é a semaglutida, e a tirzepatida, que tem o GLP-1 e o GIP associado, realmente eles mudam, né, o desfecho da doença do paciente e também mudam a vida do paciente. Entretanto, tem que ter um acompanhamento, porque qual das medicações a gente vai escolher? O quanto que a gente vai titular, o quanto de dose. Tratamento para obesidade são doses muito maiores do que o tratamento para o diabetes, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu usei a canetinha, não tive resultado nenhum. Não, mas não usou a dose correta e não associou o básico junto. Básico bem feito. Não tem como tu fazer qualquer tratamento da obesidade tu não mudando o estilo de vida. Então, a dieta, né, tu aprender a voltar a se nutrir. E sim, exercício físico, isso é mandatório no tratamento. Principalmente das canetinhas, né? Porque a gente tem visto que a perda de massa magra é bem importante nos pacientes que estão em uso dessas medicações, né? Então, quando não é feito o correto. Há tanto que até o Mounjaro, ele até preserva mais a massa magra e a força. E a gente tem até vários estudos, artigos que já saíram trials mostrando tanto a semaglutida e a tirzepatida, né, mantendo a massa magra e preservando a força. Mas o Mounjaro a gente vê uma melhora, inclusive melhora hormonal também com o Mounjaro. Só que não é simplesmente eu usar a canetinha, né? Eu tenho que usar a canetinha associado à mudança no estilo de vida. E quando... às vezes a gente tem que usar uma dose de manutenção, porque tu está falando de uma doença crônica. Então, emagreci, cheguei na meta, que a gente tem de obesidade controlada. As pessoas param de tratar. E, nossa, mas medicação deu efeito rebote. Não, tu parou de tratar a doença. Sim. Então, muitas vezes a gente vai ter que usar uma dose mais baixa ou até mesmo alta só para manter aquele peso perdido. E muitos pacientes, às vezes, a gente tem que associar a outras medicações. Sim. É uma doença extremamente complexa, mas possível de ser tratada. Sim. Com ética, respeito, empatia, mas as canetinhas, elas mudam muitos desfechos, não só na obesidade. Né? Hoje a gente usa até mesmo para Alzheimer, infarto, PC, tudo isso. Como prevenção. Mudam muitas doenças. Sim. Perfeito. E pensando ainda no assunto das canetinhas, a gente tem algum padrão de dieta que seja um pouco mais priorizado nesses pacientes? Principalmente com... A gente tem, lembra qual era do Ozempic, Wegovy, que é a semaglutida, e agora era do Mounjaro. O Mounjaro, ele dá um bloqueio maior da fome, menos efeito gastrointestinais. Mas ambas, o que a gente tem que sempre priorizar, e eu sempre orientei os pacientes, né? Primeiro tu começa pela proteína, porque a proteína a gente precisa para a nossa construção muscular e é o que mais, às vezes, pesa um pouco mais. Começa pela proteína. Aí vai para saladas, verduras, e por último tu vai para o carboidrato. Sempre, né, qualquer lanche, café, à noite, toda refeição que tu fizer, a gente tem que associar a proteína junto. Isso vai te aumentar a saciedade e manter massa muscular. A gente tem que ter uma ingesta proteica adequada. Não é viver só à base de proteína. Sim. Mas, além mesmo das pessoas que estão usando a canetinha ou não, o processo, a gente sempre deveria pensar em associar uma proteína junto nas refeições. Mas, para quem está usando, sim, começar a proteína, e depois vai saladas, verduras, e por último, carbo. Junto, exercício físico. Né? O paciente tem que fazer exercício físico de resistência. Isso, sim, extremamente importante. Quem perde uma perda
grandes, que é parecido com o da bariátrica, a gente tem que tratar com suplementos iguais que a gente usa na bariátrica. Então, às vezes, vai precisar alguma suplementação de vitaminas, minerais. Então, tem que sempre ajustar, porque esse paciente, importante, e os pacientes obesos, eles são desnutridos. A maioria tem deficiências de muitas vitaminas e minerais. Então, às vezes, a gente acha que o paciente que está obeso, ele está bem nutrido. Tá? Não, na verdade, ele tem uma desnutrição. Inclusive, a gente tem agora um novo conceito de sarcopenia, né? Obesidade sarcopênica. Exato, né? Porque as pessoas... Hoje a gente olha muito e tem que, né? Não é mais só o IMC. A pessoa é também a disposição da gordura corporal, onde que ela está e quanto que tu tem. Porque mesmo as pessoas... Até fiz uma história essa semana sobre isso, de um grande estudo que saiu no Lancet. Mesmo pessoas com sobrepeso, um IMC normal, elas podem ter obesidade, inclusive as crianças. Porque hoje a gente usa para criança e adolescente só o IMC. Mas, quando a gente pega a disposição de gordura e a distribuição, a gente pode enquadrar crianças e adolescentes que estão com IMC normal ou sobrepeso, igual no adulto. Um percentual de gordura. Porque, então, assim, eu posso ser magra, mas eu tenho um percentual baixo de músculo. É aquele falso magro? Falso magro. E na obesidade, a mesma coisa. As pessoas, né, são obesas, mas aí quando a gente vai olhar a quantidade de músculo que tem, está baixa, é a sarcopenia, a obesidade sarcopênica. E a idade metabólica do paciente, quando tem 30 anos, tu vai lá olhar a idade metabólica dele, está com 70, 80. Por isso que tem cansaço. Músculo é fundamental e ver onde é que está essa disposição de gordura, né? Se é uma gordura mais disfuncional, visceral, ela é muito mais heterogênica, muito mais perigosa. Então, a gente tem que sempre buscar transformar a composição corporal do paciente. Aí nós vamos estar dando vida para ele. E isso reforça cada vez mais a importância de não pensar só na balança. Porque, às vezes, até o paciente em processo de emagrecimento, existe aquela questão do platô da obesidade. Se é um paciente que está fazendo atividade física, principalmente uma musculação, daqui a pouco ele está ganhando músculo. E o músculo pesa mais do que a gordura, né? Isso aí. Não, assim, não é que pesa mais, mas a gordura, 1 quilo de gordura é isso, 1 quilo de músculo é isso. Então, às vezes, eu perdi só 1 quilo de gordura, mas eu mantive meu músculo. Então, tu já tem um ganho enorme na inflamação. Quando a gente fala em emagrecimento saudável, né, quem acompanha com a bioimpedância, métodos de composição corporal, que a gente vê, que a gente deveria, no máximo, né, ter uma perda muscular de 20%. Acima disso, já está perdendo muito músculo no tratamento da obesidade. Então, 80% de gordura. O que a gente busca, e o que eu sempre visto nos pacientes, é eles perderem praticamente só gordura e manter a massa muscular. Isso a gente está tirando eles da sarcopenia e dando realmente saúde. E vai modificar, porque o músculo é um órgão produtor de muitos hormônios, como também o tecido adiposo produz muitos hormônios, bons e ruins. Mas o músculo é uma fábrica de produção hormonal que melhora toda a parte cardiometabólica. E como convencer, entre aspas, e explicar para o paciente a importância de ficar um pouco longe da balança? É um processo muito mais de mudança de hábitos nesse primeiro momento, porque as pessoas têm essa ânsia, né, de, eu preciso perder, mas quando a gente muda hábito, daqui a pouco é mais importante ele estar moldando um hábito e uma rotina diferente do que isso. Isso vai refletir na balança, claro, mas muitas vezes não é de uma forma tanto que o paciente esperava, né? Então, a gente às vezes tem que ajustar tratamento, olhar. Cada um vive no meio, tem uma rotina. Então, tem pessoas que vão perder o peso mais devagar, só que nem disse, a gente tem que olhar mesmo a composição desse paciente. E quando tu deixa o processo leve para o paciente, mostrando todos os benefícios que ele vai ter, ele vai se redescobrindo, porque a partir do momento que tu começa a se nutrir, tu vai ter mais disposição, tu começou a malhar. Então, às vezes, mesmo não perdendo peso, os pacientes já se sentem muito melhor. Só que tu tá ali transformando. Claro que a gente tem que buscar, a gente sabe que quanto maior o peso perdido no início, melhor resposta que ele vai ter a longo prazo. Só que o que eu estou perdendo de peso? Se for a base de músculo, isso é muito ruim. Sim. Não. Tá, então, fazer pequenas mudanças. O paciente sentou na minha frente, primeira consulta. A gente faz um contrato, ele tem que treinar. Senão, não acompanho. Por quê? Eu digo, olha, os primeiros meses tu vai ir me xingando, mas vai. Depois do 3º mês, tu vai gostar. Por quê? Para a gente botar qualquer hábito novo na vida do paciente,
vida de qualquer pessoa, a gente mudar estilo de vida é fazer um hábito 70 vezes. Quando a gente faz 70 vezes repetidamente, a gente consegue botar isso na nossa rotina. Então, a gente está trabalhando com essa que a gente chama de mudança no estilo de vida. Quando tu vai colocando algumas coisas, trocando dentro do dia a dia dele, a alimentação, tem que deixar fácil o processo. O grande erro, normalmente assim que é visto, as pessoas fazem dietas difíceis, restritivas, tem que ser o que está ali no mercado, na feira, o que ele tem dentro de casa, para ele aprender a se nutrir em qualquer lugar que ele tiver. Sim. Então, ele vai construindo novos. Só que, claro, é um tratamento em conjunto e tem que ter individualidade, mas sempre, né, colocar os benefícios do exercício e da mudança de hábitos para o paciente. E assim, com conversa, empatia, entendendo, sempre é possível. Eles sempre aceitam. Sim, o paciente ele tem que entender que não é responsabilidade toda e completa dele. Primeiro de tudo, né, é uma doença e ele vai ser tratada como uma doença. Eu acho que isso é algo que a gente tem cada vez mais falado, porque as pessoas precisam entender, né? Obesidade é doença, ponto. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz recentemente para um médico que veio aqui no podcast, né? A obesidade, tem muitas pessoas falando na internet também, influenciadores que são que são a favor do movimento pró-obesidade, seria mais ou menos assim, falando que eu sou obeso e eu não sou doente, porque meus exames são saudáveis, né? Eu não tenho nenhum exame errado, então eu sou obeso, mas eu sou um obeso saudável. Existe realmente um obeso saudável? Se ele não tem ainda alteração, ele vai ter. Todo mundo fala. Vai ter. Então, assim, e dizer que essa pessoa tem a mesma qualidade de vida do que uma pessoa que não é obesa, nossa, tomar banho, se vestir. Quando uma paciente me diz, doutora, eu estou conseguindo colocar o meu sapato de novo, estou conseguindo me vestir, fazer minha higiene normal, entende que isso impacta demais a vida de um paciente. E todo paciente, ele vai se acostumando a conviver com aquilo, porque já mostraram para ele que é difícil, que não vai ser, que é culpa dele. Então, quando um paciente vem para buscar tratamento e ajuda, a gente tem a obrigação de acolher e fazer de tudo, porque a gente tem um momento precioso. Ele está pedindo ajuda, está ali na nossa frente. Em qualquer consulta, se a gente vê um paciente com sobrepeso e obesidade, se a gente não trata, a gente deveria encaminhar para tratamento. Isso vai mudar a vida dele, e precocemente. Então, a gente tem momentos que são muito preciosos, e eu sempre digo, o paciente sempre tem o que fazer. Né? Então, assim, mas aqueles pacientes difíceis que já tiveram, eles chegam e dizem, doutora, assim, meu caso é difícil. Eu já fiz 30 anos fazendo. Tá. Digo, né? O passado fica no passado. Vamos começar de novo. Agora. Então, às vezes, só entender a rotina daquele paciente, onde estão os gatilhos emocionais, onde estão os medos, os traumas, tu consegue aproximar e trazer ele para fazendo essas pequenas mudanças e, claro, associando o tratamento. É um pilar. E existem casos que é necessário encaminhar para outros profissionais e fazer um acompanhamento mais multidisciplinar, como psicoterapia, psiquiatria? Sempre. O tratamento equipe multidisciplinar é a base. Claro que a gente tem que ver dentro das condições e a realidade de cada um. Mas sempre que possível a gente ter essa equipe multidisciplinar, vai mudar. E a saúde mental é a base de tudo. Então, não tem como eu tratar a parte metabólica sem olhar para a saúde mental do meu paciente. Porque quando a gente fortalece essa parte, tu vai conseguir mudar todas as outras. Para entender, principalmente tem a questão do comer emocional, fazer um acompanhamento nutricional, tu vai aprender a lidar novamente com a comida e não ter medo de se alimentar. Saber que é um processo, é uma coisa boa, a alimentação agrega as pessoas. A dieta é o que faz a gente se unir. Então, se eu tenho medo de fazer isso, é como se eu não tivesse mais nem vida. Vai botar. E educador físico, academia, psicólogo, psiquiatra, sempre importante. Perfeito. Bom, tem alguma outra mensagem que a senhora gostaria de dizer para esses pacientes? Porque, assim, eu sempre penso que eu tenho um viés, eu sou nutricionista, não falei para a senhora. Então, eu tenho um pequeno viés em relação a esses assuntos e poderia ficar muito mais tempo conversando e trocando assuntos sobre isso, porque é realmente algo que é tão novo, mas tão antigo, né? Que cada vez mais tem se falado, e eu acho que tem se falado para um lado positivo,
as pessoas estão olhando para a obesidade de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais a favor do paciente em si, porque por muito tempo era um ataque ao paciente, né? Sim. E aí eu queria ver com a senhora se a senhora tem alguma mensagem que gostaria de deixar para o público. Todos os pacientes com sobrepeso e obesidade, é impossível entender que eles podem sim mudar a vida deles. E quando a gente começa a mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, a nossa vida muda. Então, como eu sempre falo assim, colocar vida na vida, a tua vida volta a brilhar. Então, é pequenas mudanças e buscar ajuda, tratamento correto. Isso vai fazer a vida deles se tornarem mais leve, melhor e muda a vida de todos ao seu redor. Quando a gente volta a se colocar na nossa agenda, a se amar, a se cuidar, a gente não está só nos cuidando, nos amando, a gente está se cuidando e amando as pessoas que a gente ama também. Perfeito. Muito obrigada, doutora Tati, pela sua presença. Espero revê-la em outros episódios. E gostaria também de deixar agora um espaço para a senhora vender o seu peixe, que a gente brinca, né? De onde é que a pessoa pode te encontrar nas redes sociais, porque a gente gosta de divulgar profissionais sérios, né? Que tragam informação de qualidade, porque a gente sabe que o mercado hoje em dia está um pouco complicado em relação à informação de qualidade. Bom, eu que agradeço o convite, adorei estar aqui. Teríamos muita coisa para sempre conversar. Bom, meu Insta é DRA, doutora Tatiane Andreassa. Eu trabalho na Vivar Clínica, em Caxias, onde eu atendo presencial, mas tenho atendimentos online também. Sempre levando os pacientes a colocarem vida na vida. Perfeito, muito obrigada. E obrigada, pessoal, pela audiência. Vejo vocês num próximo episódio. Até mais.